Olá pessoal, tudo bem? Queremos agradecer a você que se inscreveu e que está compartilhando o nosso canal EBD e Teologia com Carlos Matias. Somos professor de língua portuguesa e também professor de teologia e pós-graduado em ciências das religiões. Queremos compartilhar com vocês neste dia um assunto de suma importância da escatologia. Já trabalhamos arrebatamento, já trabalhamos tribunal de Cristo e agora vamos trabalhar em síntese a grande tribulação. E assim a gente vai seguir uma sequência nas etapas da escatologia. Segue o vídeo. Muito bem, pessoal, vejam só, nós já trabalhamos o arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo, e enquanto isso aqui na terra haverá a grande tribulação, costumeiramente chamamos de tribulação. É importante você entender que Antônio Gilberto, no livro dele, O Calendário da Profecia, ele diz que tribulação significa comprimir com força, comprimir com violência, que dá a ideia de quando no lagar a uva era prensada, era comprimida. Essa é a ideia de tribulação, comprimir com força. Já Severino Pedro da Silva, no livro dele Escatologia, a doutrina das últimas coisas, ele diz do latim tribulação, tribulus, que significa pressão, ser pressionado. Então, vamos agora estudar alguns pontos introdutórios do que diz respeito à tribulação. Observe o conteúdo aqui. A grande tribulação. Em Mateus capítulo 24, verso 9, o termo tribulação se refere ao período completo de 7 anos. Já o versículo 21 fala da grande tribulação ou aflição, que começa com a abominação da desolação, na metade dos primeiros 7 anos. Observem que no versículo 15 a 21, Jesus disse aos seus discípulos que no meio da tribulação, o anticristo romperá o seu concerto com Israel e a perseguição aumentará. A grande tribulação refere-se aos últimos 3 anos e meio da tribulação. Observem o que eu vou tentar esclarecer. 7 anos é o período completo da tribulação. Uma falsa paz, primeiro 3 anos e meio, que é chamado de tribulação por alguns, e os últimos 3 anos e meio, a grande tribulação. Observem agora aqui o próximo conteúdo. Quais os propósitos? Está no singular aí, o propósito da tribulação. Mas você pode pluralizar. Quais são os propósitos da tribulação? Primeiro, preparar a nação de Israel para o Messias. Jeremias capítulo 30, verso 7. Observa a expressão, angústia de Jacó. Deus promoverá a conversão de uma multidão de judeus, que entrarão nas bênçãos do reino, como cumprimento de todas as alianças de Israel. Malaquias capítulo 4, verso 5, verso 6. Número 2. Derramar juízo sobre os homens e nações. Apocalipse 3:10. Número 3. Julgar a nação ou julgar a terra. Melhor, julgar a terra por infidelidade, blasfêmia ao nome de Deus, por não lhe darem a glória. E aí vocês encontram a citação de Jeremias, capítulo 25, verso 32 e 33. Vejam
A desgraça está se espalhando de nação em nação. Uma terrível tempestade se levanta desde os confins da terra. Naquele dia, os mortos pelo Senhor estarão em todo lugar, de um lado ao outro da terra. Ninguém planteará por eles, e não serão recolhidos e sepultados, mas servirão de esterco sobre o solo. Então, observem, reflitam acerca dos propósitos da tribulação. 3 itens que vocês encontram aí. Agora vamos observar o próximo conteúdo. Eventos da tribulação. Eventos. Número 1. Juízo dos selos. No capítulo 6. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. E eu quero que vocês prestem muita atenção. Ó. Falsa paz é o primeiro cavaleiro. Segundo, guerras. Terceiro, fome. E 4, morte. Isso em Apocalipse 6. Deixai-me tentar agora esclarecer a você. Preste bem atenção. Por que é que na Bíblia aparece primeiro cavaleiro? A paz, é o branco, representando ali a falsa paz, óbvio, né? Porque o anticristo vai quebrar esse acordo. Mas por que branco? Já pensaram por que branco? Porque na cultura ocidental e oriental, o branco representa, simboliza a paz. E nós sabemos isso até hoje. Porque o segundo cavaleiro é vermelho. Vermelho é a cor do sangue. Representa o quê? Guerras. E onde há guerras, há mortes. E onde há morte, há derramamento de sangue. É por isso que o segundo cavaleiro é vermelho. Terceiro cavaleiro é a fome, representado pela cor preta. Observem, fome na cultura do século I, século II, século III e até hoje na cultura africana. A fome é representada pela cor negra, pela cor preta, ok? Olha a outra aí, morte, amarelo, cavaleiro amarelo, por quê? Amarelo, representando a morte. Primeiro, porque haverá morte na grande tribulação. Segundo, amarelo, porque na cultura da época, o Apocalipse é escrito conforme também a cultura da ocasião. Tem uma cultura por trás do texto e você tem que descobrir isso. Augusto Nicodemos diz isso na Bíblia, no livro dele, a Bíblia e seus intérpretes. Certo? Então é importante você descobrir o que está por trás do texto. O último cavaleiro, que é morte, representado pela cor amarela, porque o amarelo, certo, ele vive no estado de alerta, no estado já para terminar algo. Assim eles interpretavam, eu encontrei intérprete dizendo isso. Então, em algumas culturas da época, morte era representada muitas das vezes pela cor amarela. Então não é em vão as cores dos cavaleiros no Apocalipse capítulo 6. Agora observem o próximo conteúdo. O início da tribulação será marcado por um acordo firmado entre Israel e o anticristo, o qual governará o mundo. Daniel capítulo 9, verso 26 e 27. Observem aí, primeira fase, segunda fase do reinado do anticristo. Primeira fase do reinado do anticristo, falsa paz. Segunda fase do reinado do anticristo, dores. Primeira verdade que você encontra aí, ó, dessa primeira fase do reinado do anticristo, aliança com as 10 nações. Já na segunda fase, no item 1, a guerra entre as 10 nações. Na primeira fase, no item 2, aliança com a grande prostituta. Apocalipse capítulo 13, verso 7 ao 9. E Apocalipse capítulo 17, verso 1 ao 9. E no segundo item da segunda fase do reinado do anticristo, a destruição da grande prostituta. Apocalipse capítulo 17, verso 15 ao 17. Item 3 da primeira fase do reinado do anticristo, aliança com Israel e a reconstrução do templo. A referência é essa aí, Daniel capítulo 9, verso 25 ao 27. E no terceiro item da segunda fase do reinado do anticristo, observem lá,
a marca da besta e a tecnologia atual. Agora, deixa eu tentar esclarecer a vocês o que significa anticristo. Anticristo, olha o prefixo anti, é um prefixo grego. O que é que acontece? Anti significa opor, da ideia de oposição, certo? Anticristo se opõe a Cristo. Vamos observar agora a distinção entre o reino de Cristo e o reino do anticristo. Observem o slide. Jesus, ele é justo e santo. 1 João 2:1. E o anticristo, ele é iníquo e profano. Jesus nasceu sob a lei e a cumpriu. Gálatas 4, verso 4. E o anticristo opor-se-á a toda a lei. 2 Tessalonicenses 2, verso 4. E Daniel 7:25. Jesus veio para trazer a vontade de Deus, ou fazer, melhor, fazer a vontade de Deus. Hebreus capítulo 10, verso 9. E o anticristo vem para fazer a sua própria vontade. Outro item acerca de Jesus: não foi recebido pelos judeus. João capítulo 1, verso 11. Já o anticristo será aceito pelos judeus. Daniel 9, verso 27. Jesus amava o povo de Israel. Já o anticristo fará guerra contra Israel. Jesus recebeu a glória do Pai. O anticristo recebeu a glória do diabo, ou receberá, não é? Jesus glorifica a Deus, João capítulo 17, verso 4 e o verso 26. E o anticristo glorifica ao dragão, Apocalipse 13, verso 2 ao 4 e Daniel 7, verso 25. Jesus, o seu reino será eterno, Daniel 8, verso 27. E o anticristo, o seu reino será destruído, Apocalipse capítulo 19, verso 19 até o 21. Jesus reinará eternamente, Daniel 7, verso 27 e Apocalipse capítulo 19, verso 6. E o anticristo será lançado no lago de fogo, Apocalipse capítulo 20, verso 10. Vamos lá. Vê se vocês conseguem entender. Aqui nós vimos um paralelo entre a pessoa de Cristo e o anticristo. Agora observe o próximo conteúdo. Os 144 mil evangelistas judeus. Apocalipse 7. Faça uma análise direitinho lá. Destaca os 144 mil evangelistas judeus, selados por Deus, que pregarão o evangelho. Não se preocupem que eu vou gravar um vídeo só sobre os 144 mil evangelistas, que muitas dúvidas existem, não é? Juízos das trombetas. Apocalipse capítulo 8 e capítulo 9 descreve 6 dos 7 juízos das trombetas, os quais recaem sobre a natureza. Olha o outro item, o livrinho, capítulo 10, verso 9 ao 11. João recebe a ordem para comer um livrinho. Isso indica que a profecia bíblica é considerada boa, doce por muitas pessoas, mas a mensagem de juízo é difícil de aceitar, é amarga. Pessoal, observem alguns itens do que está acontecendo aí, do que vai acontecer na grande tribulação. Nós iremos detalhar item por item em outros vídeos. Fiquem no aguardo. Observe o próximo slide. O ministério das duas testemunhas. As duas testemunhas são seladas por Deus para serem testemunhas especiais a Jerusalém e Israel. É o Apocalipse, capítulo 11, verso 3 ao 6. É bom vocês entenderem. Deixa eu tentar esclarecer. Que haverá salvação na grande tribulação. E quem pensa que o Espírito Santo não vai agir na grande tribulação, está enganado. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. O fato do Espírito Santo levar a igreja a entregar o noivo, não quer dizer que ele vai deixar de agir na grande tribulação, não. É óbvio
que ele não vai agir como age nessa dispensação que nós vivemos, dispensação da graça. Ele não age como age com a igreja, mas que ele vai agir na grande tribulação, ele vai. Ciro Sanches e Borne diz isso no livro Erros Escatológicos que os Pregadores Devem Evitar. Dwight Pentecoste diz isso no livro dele, no Manual de Escatologia. A Teologia Bíblica Pentecostal da CPAD também diz isso. Todo pré-tribulacionista diz isso, há exceções de alguns. Antônio Gilberto diz no Calendário da Profecia. Severino Pedro também. Todos os escritores dizem isso, que ele vai agir na grande tribulação. É óbvio que não é na mesma intensidade como age com a igreja, mas vai agir. Até porque se vai haver 144 mil pregadores mundiais, e se vai haver 2 testemunhas pregando, quem é que vai convencer essas pessoas? Tem que ser o Espírito Santo. Observe o slide aí, do mesmo slide. Ó. A perseguição aos judeus será um esforço extremo de eliminar os judeus. Capítulo 12, verso 1 ao 6. Se os judeus forem destruídos, assim o plano de Deus para a história será frustrado. Outro item, Satanás é lançado do céu à terra. Apocalipse, capítulo 12, verso 7 ao 9. Revela que Miguel e seus anjos derrotam Satanás e o lançam com seus anjos caídos à terra. Apocalipse capítulo 13, verso 3 ao 4, uma das primeiras coisas que o Satanás faz na terra depois de ser lançado do céu é ressuscitar o anticristo. Deixa-me só fazer uma ressalva, deixa eu abrir um parênteses aqui. No item que vocês leram lá, que Satanás é lançado dos céus para a terra, Apocalipse capítulo 12, verso 7 ao 9, há intérpretes que admitem que aquele texto é uma alusão ao passado, quando Satanás caiu, quando ele pecou. Isso são pontos de vistas, mas a maioria dos intérpretes admite que isso é uma batalha que vai haver e que Satanás será de uma vez por toda lançado dos céus para a terra. Mas vocês percebem que há muitas divergências de interpretação na escatologia, certo? Então é importante, é imprescindível você abrir a mente para outras correntes que interpretam de forma distinta da qual eu estou tentando esclarecer aqui. Observe o próximo slide. Juízo das taças. O juízo das taças são o resultado das orações dos santos a Deus, para que se vingue em nome deles. Apocalipse capítulo 15, verso 1 ao 8. E Apocalipse capítulo 16, verso 1 ao 21. São descritos 16 juízos das taças no Apocalipse. Observem também a falsa igreja, conhecida como a Babilônia eclesiástica. A igreja apóstata terá grande poder e influência durante a primeira metade da tribulação e auxiliará o anticristo em seus enganos. Apocalipse capítulo 17, verso 1 ao 6. Voltem para cá, analisem o que eu quero dizer agora. Se o anticristo é um grande político, um demagogo, um grande homem eloquente, inteligente, considerado sábio, astuto, ele vai precisar de uma falsa igreja, de uma igreja apóstata, que vai ser comandada pelo falso profeta, que é a segunda besta. A primeira besta é o anticristo, a segunda besta é o falso profeta. Nós vamos detalhar em vídeos exclusivamente sobre esses dois assuntos. Mas é importante você entender que o anticristo vai ter um marqueteiro, que é o seu falso profeta, a segunda besta, juntamente com a igreja apóstata, a Babilônia. Certo? Observem aqui. O fim da grande tribulação. Já estamos chegando no final. A campanha do Armagedon, que é um assunto que eu vou detalhar à parte. Os reis de todo mundo, ou reis de todo mundo, serão reunidos pela atuação da trindade do inferno para a chamada peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso, no lugar chamado Armagedon. Apocalipse capítulo 16, verso 14 e o verso 16. Monte Megido, situado a oeste do Rio Jordão, no centro-norte da Palestina, a 15 quilômetros de Nazaré e a 25 quilômetros da costa do Mediterrâneo. Encontra-se na planície de Esdrelon, local de acampamento onde ocorreram muitas batalhas de Israel
travada em toda a Palestina. Observe para me explicar aqui rapidamente. Quando Israel for oprimido, ele vai tentar fugir, Israel, os remanescentes, para essa região, para o Monte Megiddo. É quando eles vão clamar, conforme Zacarias 14, ao Senhor. E quem é que vai vir? Quem vai vir vai ser Jesus Cristo, conforme Zacarias 14, verso 4 e verso 5. Jesus virá e salvará os seus santos, que é os remanescentes judeus, que vão ser oprimidos pelo anticristo. E Apocalipse capítulo 19 diz que o anticristo, nesse momento, será morto com o sopro da boca do Senhor Jesus. Eu vou detalhar isso em um outro vídeo posterior que vocês devem aguardar. Sinal do céu. Antes que a batalha do Armagedon seja travada, aparece nos céus o sinal do Filho do Homem. Apocalipse capítulo 24, verso 30 e Apocalipse capítulo 19, verso 11 ao 16. O sinal faz com que os exércitos abandonem a hostilidade mútua e unam-se contra o próprio Senhor. Apocalipse capítulo 19, verso 19. O cenário das hostilidades finais vê-se em Zacarias capítulo 14, verso 13 ao 9 e Apocalipse capítulo 19, verso 17 ao 21. Nesta ocasião, os exércitos da besta e do leste vão ser destruídos pelo Senhor. Observem aqui que nós já estamos agora concluindo. Qual é a conclusão que você chega desse assunto da tribulação? É importante nós definirmos aqui, finalizar agora. Número 1. Tyler Hay diz no livro dele, Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica. Ele diz, juntamente com Ed Indson, foram os dois que escreveram essa obra, editado pela CPAD. Ele disse que algumas nomenclaturas você tem que gravar. Primeiro, angústia para Jacó. Quando você vê essa expressão na Bíblia, é uma alusão à grande tribulação. Segundo, vocês encontram a expressão dia do Senhor, principalmente em Zacarias 14. É uma alusão à vinda do Senhor. Final da grande tribulação, óbvio. Terceiro, outra expressão, 70ª semana de Daniel. É uma alusão à grande tribulação, ou a tribulação dos 7 anos. Quarto lugar, dia da desolação. Essa expressão no Antigo Testamento normalmente é uma alusão à grande tribulação. Interpreta os verbos que são profetizados e escritos no futuro. E quinto lugar, ira vindoura, que Paulo disse isso, Romanos 5, verso 9, João Batista disse isso em Mateus 3, verso 7, e Paulo disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. E em sexto lugar, tribulação e grande tribulação. São nomenclaturas que dão nome diferentes, mas o conteúdo é o mesmo acerca da grande tribulação. Deus te abençoe. Se inscreva. Pessoal, só um instante. Não se esqueçam de se inscrever, dar o seu like, compartilhar. Os 10 primeiros comentários, os seus nomes vão sair no próximo vídeo de escatologia. Nos ajude, nos siga nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Tem os links lá no canal e Deus vai te recompensar grandemente. Um abraço. Deus te abençoe.